É uma arena. Vá, é teu. Prepare o seu coração para a história que eu vou contar. Há 110 anos, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, num casebre de pau a pique, nascia Carolina Maria de Jesus. Mulher negra, guerreira, mas todos na família a chamavam de Bitita. Bitita não conheceu o pai. Sua referência paterna era o avô Benedito, que sabia curar com as plantas e sabia rezar para chover. Carolina, desde pequenininha, uma menina muito esperta, inteligente, observava tudo e ela não conseguia entender porque ela morava, ela e sua família, sua comunidade, moravam em casebres de pau a pique na cidade de Sacramento, na periferia. O avô Benedito, um ex-escravizado, e ela, Carolina, sua mãe e seu irmão, passavam fome. E as outras pessoas na cidade de Sacramento jogavam comida fora. E ela perguntava para a mãe: mãe, por que nós passamos fome e os ricos têm tanto? E a mãe dizia: Carolina, é porque os ricos, eles estudaram, nós não estudamos. Mas ela não aceitava essa justificativa da mãe. O avô Benedito, todas as noites, pegava todas as crianças daquele lugarejo, daquela comunidade, sentava todo mundo no chão e contava a história. Contava a história do tempo dele de escravo, como ele chegou aqui no Brasil. E Carolina amava tanto aquele avô. Com 7 anos, ela foi estudar numa escola. A patroa da mãe arrumou uma vaga numa escola particular, muito boa em Sacramento, chamada Allan Kardec. A cidade de Sacramento é conhecida como a cidade espírita em Minas Gerais. E com 7 anos, Carolina foi para a escola. No primeiro dia, ela chorou e a professora Dona Lolita falou: Carolina, para de chorar. Pela primeira vez, ela escutou seu nome, porque para ela era a Bitita. E ela disse, chorando: eu quero mamar. Com 7 anos, Carolina ainda mamava na mãe. Foi aquela gozação, todos riram e depois daquele dia, nunca mais Carolina mamou. Ela não gostava muito da escola, não. Ela faltava muito, muitas vezes a professora ia na casa para ver o que tinha acontecido com a Carolina. A professora Dona Lolita. Até que um dia, Dona Lolita foi no quadro negro, era negro mesmo, e desenhou um homem imenso com um tridente na mão. E disse para a Carolina: olha, daqui a 6 meses esse homem vem aqui, ele é o inspetor. E se você não estiver lendo e escrevendo, ele vai te espetar com esse tridente. Gente, naquela noite ela teve pesadelos, ela chorou e falava: mãe, me salva desse homem. Mas foi o que resolveu. Aos poucos, ela foi juntando as palavras, as sílabas, as consoantes e aprendeu a ler. E aí, nesse momento, foi um momento mágico para ela. Ela saía pela rua com a mãe e dizia: mãe, olha lá, farmácia, mercearia, padaria. Ela lia tudo e ela foi a primeira da família a aprender a ler e escrever. E ela se interessou muito pelos livros. E ela pegou o seu primeiro livro emprestado com a visita, Escrava Isaura. E aí foi que ela ficou, quando ela acabou de ler aquele livro, ela ficou mais raivosa com a situação dos negros no Brasil. E Carolina passou a ser a melhor aluna da escola. Dona Lolita admirava aquela menina inteligente, mas quando tinha 2 anos que ela estava na escola,
A mãe casou novamente e foi morar de meeira numa fazenda nos arredores de Sacramento. Lá a fome foi embora. Quando eles fizeram a mudança, a mãe encaixotava os pequenos pertences e Carolina encaixotava num caixote de madeira seus livros, seus cadernos e tudo que ela tinha na escola. O amor pelos livros, pela leitura, e começou a escrever. Aquele tempo naquela fazenda foi tempo de muita fartura, plantavam mangas, tinha uma grande horta, plantavam de tudo, milho, arroz, feijão, mas todos os dias ela tirava um momento para ler e escrever. O seu livro preferido era o dicionário. Ela adorava aquelas palavras bonitas do dicionário. Ficaram naquela fazenda até a sua adolescência. Mas um dia, o dono da fazenda achou que eles não davam mais luz e mandaram eles embora. A mãe, o padrasto e Carolina voltam para Sacramento e vão trabalhar em casas domésticas. E é uma vida difícil porque Carolina não aceita muito ser mandada, mas um dia ela é acusada de roubo. Falaram que sumiu um dinheiro numa casa que ela trabalhava e levaram ela para a delegacia. A mãe foi junto e depois descobriram que o dinheiro apareceu. E nem pediram desculpa. E Carolina tinha um sonho. O sonho dela era ir para a cidade de São Paulo. E quando a mãe morre, ela vai com o irmão para São Paulo. E ela chega em São Paulo e ela vê aqueles arranha-céus, aquelas pontes, e ela vira: isso aqui é a sala de visita. E a favela é a sala dos pobres. Ela trabalha em várias casas como doméstica e trabalha até na casa do médico famoso, o Dr. Zerbini, um grande cirurgião. E na casa desse médico tem uma grande biblioteca. E ela pede autorização para, no dia da sua folga, ou domingo, ela ter acesso àquele livro que ela só tirava poeira. E aquele médico, ao ver uma pessoa tão interessada, ele libera aquela biblioteca. E ali é que ela tem contato com todos os escritores brasileiros. Ela lê Jorge Amado, Machado de Assis, mas Carolina também, o tempo todo, ela quer saber da situação política do Brasil e do mundo inteiro. E ela escreve todas as noites. E ela fala mal dos políticos, e ela engravida do primeiro filho, é mandada embora e vai morar nas ruas de São Paulo. Ela se torna uma catadora de papel. Ganha seu filho, José Carlos, nasce numa maternidade, volta com ele para a rua e um prefeito da cidade vai receber uma autoridade estrangeira muito importante. E o que ele faz? Ele recolhe todos os moradores de rua e levam para um terreno baldio às margens do rio Canindé. Deixa aquele povo lá, sem um barraco, sem luz, sem água, sem esgoto. A única água era uma bica que todos faziam fila para pegar. Carolina vai até uma construção e consegue tábuas. Ela constrói ela mesma um barraco de 1,5 m por 1,5 m. E nessa favela, todos os chamam de negra metida, porque ela não quer se envolver, ela tem medo que seus filhos se envolvam com as pessoas que bebem, com as pessoas que brigam. Nesse local passa a se chamar Favela do Canindé. E naquela favela todos a chamam de negra metida, porque é uma negra que sabe ler e escrever, uma negra que todas as noites escuta pelo rádio valsas vienenses, uma negra que sabe de tudo e fala mal de Adhemar de Barros, de Juscelino, fala mal da caristia, e ela
todos os dias vai para São Paulo para catar café. E ela diz, hoje eu consegui 20 cruzeiros. Eu comprei 250 gramas de banha, meio quilo de café, um pedaço de toucinho para matar a fome do meu filho. E lá naquela favela ela tem mais o José Carlos e a filha Vera Eunice. E quando a Vera Eunice, a mais nova, ela tinha muito medo de deixá-la na favela, ela levava aquela criança nas costas para a cidade de São Paulo. E ela sempre usava uma saia com bolso. E na saia tinha papel e tinha lápis. E quando ela sentia que ela precisava de escrever algo, ela sentava onde ela estivesse e ela escrevia. E ela dava muito valor ao estudo dos filhos. Muitas vezes o rio Tietê estava cheio e ela colocava um de cada vez nas costas e levava para a escola. Carolina dizia que a fome é amarela, porque ela tinha muitos problemas, ela muitas vezes vomitava a vida amarela. E Carolina escrevia, e ela um dia, ela começa a mandar seus escritos para várias editoras, inclusive para o estrangeiro, mas ela nunca consegue publicar seu livro. Até que um dia a sorte muda, estão inaugurando, ela mora lá no alto do morro, e lá embaixo estão inaugurando um parquinho para as crianças. E os homens estão sentados no balanço das crianças. E ela vê chegar naquele lugar um homem com um terno bem vestido, uma grande pasta na mão e uma máquina fotográfica. E ela, esperta como ela só, ela grita lá de cima: "Ei, seus marmanjos, saiam do balanço das crianças, porque senão eu vou colocar o nome de vocês no meu livro." Aquele homem era um jornalista, Audálio Dantas. E ele fala, uma mulher negra, favelada, que escreve um livro, não tem o que ver. E ele sobe até o barraco de Carolina e ela mostra mais de 20 cadernos. Mas ela não escreve, ela escreve o diário todos os dias, mas ela escreve peça de teatro, música, outro livro de provérbios, mas Audálio se interessa pelo diário. Ele leva aquele diário, e ele é jornalista do Jornal do Brasil, e ele lança uma matéria na primeira página sobre aquela mulher negra favelada que escreve. E daqui a pouco tempo ele consegue publicar o livro de Carolina. E o título é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. E o livro, gente, ele faz um maior sucesso. Ele vende mais, foi pela Francisco Alves. E naquela época, o livro de Carolina vendeu mais do que os livros de Jorge Amado e Clarice Lispector. Ela vai em todas as livrarias de São Paulo, do Rio, conhece políticos famosos, até que um dia ela está lançando o seu livro e aparece Clarice Lispector. E ela fica maravilhada com aquela mulher branca, bonita, mas Carolina também sempre foi uma pessoa vaidosa. Ela não era triste, ela mesma fazia suas fantasias de carnaval, ela gostava de cantar, ela usava colares, e como ela já tinha o dinheiro dos livros, ela usava casacos maravilhosos, e nesse dia Clarice Lispector chega perto dela e diz: Carolina, Carolina. E Carolina diz: como que você, Clarice, escreve tão bem? E Clarice diz: não, Carolina, você é que escreve bem. Você escreve a verdade nua e crua. E Carolina viaja até para o Chile, vai para a Argentina, é convidada para ir para o Rio de Janeiro, mas ela sempre leva os 3 filhos. Ela vai até para o Copacabana Palace e eles arrumam até uma governanta para cuidar dos seus filhos.
Mas aí, o sonho dela era publicar o seu segundo livro. E a ditadura já tinha começado. E ninguém mais queria saber de uma negra favelada que escrevia. Era censura. E ela pega seu dinheiro, que ela não consegue publicar na editora, e publica Casa de Alvenaria. E o livro não tem a mesma vendagem que o primeiro. E ela, então, consegue comprar o sonho dela, que era uma casa de alvenaria, num bairro de classe média, mas também ela não aceita para os vizinhos. Ela tem 3 filhos que foram criados livres na favela. Eles levavam até cavalo para aquele bairro de Santana. E a família vira a cara, não, ela não é aceita e ela fica desgostosa. Mas ela continua. Audálio diz que ela precisa continuar a escrever diários. E ela diz que o Brasil precisa ser governado por alguém que passou fome. A fome nos ensina a pensar em todos, no povo inteiro. E Carolina, muito desgostosa, que não fez sucesso o seu segundo livro, de um dia para o outro, ela chama os filhos, a Vera Eunice já era uma adolescente, o Zé Carlos e o João José também, e fala, olha, eu comprei um sítio em Parreireiros e hoje, amanhã nós vamos nos mudar. E ela pega um caminhão, coloca tudo naquele caminhão, vende a casa e vai para um sítio. Um sítio que não tem nem porta e janela, mas Carolina diz que lá ela pode escrever no meio da natureza. Ela amava as plantas, ela amava o cultivo do arroz, do feijão, e naquele sítio ela consegue fazer. Mas de repente ela fica totalmente esquecida. Apesar do livro Quarto de Despejo ter sido publicado em 49 países, em mais de 13 línguas, ela fica esquecida por 20 anos, 2 décadas. E ela morre em fevereiro, com 67 anos, de uma crise de asma. E a filha dela, Vera Eunice, que é professora da rede municipal de São Paulo, conta que no velório da mãe, ela teve que sair pelas casas, pelos sítios, e conseguir flores para colocar no caixão. E Carolina deixa uma carta para a Vera Eunice. Ela fala que Vera tem 3 missões: estudar e ser professora, voltar a divulgar os livros de Carolina. E Vera cumpre os desejos da mãe. Ela se torna professora da rede municipal e ela começa, no centenário de Carolina, a viajar pelo Brasil inteiro. E de repente, o livro Quarto de Despejo volta a ser famoso. Ele é indicado para vários vestibulares, várias teses de mestrado e doutorado. E hoje, Carolina é doutora honoris causa da Faculdade do Rio de Janeiro. E seu livro, O Quarto de Despejo, ele é o único que você conseguia encontrar pela editora Ática. E Vera Eunice conhece Conceição Evaristo, que é apaixonada pela Carolina e pelo diário, e as duas vão atrás da Companhia das Letras, com um grupo de meninas universitárias negras, mestrandas, e hoje todos os livros de Carolina estão sendo editados pela Companhia das Letras. Quarto de Despejo é da Ática. Casa de Alvenaria, volume 1 e volume 2, pela Companhia das Letras. O Escravo, e daqui a pouco sai o livro O Provérbio. Então Vera honra o pedido da mãe. E Carolina, quando ela estava nessa fase boa, ela consegue gravar um LP
E ela tem nessa LP, todas as músicas são delas. Salve ela, oi, salve ela, a vedete da favela. Salve ela, oi, salve ela, a vedete da favela.